O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro fez a primeira denúncia no âmbito da Operação Lava Jato em segunda instância. Os denunciados são os deputados estaduais Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Bertassi, que estão presos preventivamente na cadeia pública de Benfica, além de outras 16 pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Segundo o MPF, a organização atuante nos governos de Sérgio Cabral usou a Assembleia Legislativa para esquemas de corrupção com a construtora Odebrecht e a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado, a FETranspor. Ainda segundo a denúncia, Pisciani recebeu propinas desde os anos 90 e não deixou de receber entre 2011 e 2014, quando ficou sem mandato. Ele e o filho Felipe Pisciani, acrescenta o Ministério Público, usaram a agropecuária Agrobilara para lavar ativos via operações de venda de gado. As condutas imputadas a Melo, ex-presidente da Alerj, incluem o recebimento de falsas doações da Odebrecht para a campanha eleitoral por meio de empresas laranjas. Bertassi foi acusado, entre outros fatos, por receber repasses mensais da FETranspor entre 2012 e março de 2017, com movimentações financeiras por intermédio de rádios da família. A Justiça do Rio suspendeu a aposentadoria do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes de Carvalho. De acordo com o juiz Eduardo Antônio Klausner, da 7ª Vara de Fazenda Pública, a aposentadoria beneficia Jonas Lopes, que é réu na Operação O Quinto do Ouro, que investiga o pagamento de vantagens indevidas a conselheiros. A aposentadoria deve ficar suspensa até que ele não responda mais a nenhum processo. A Operação O Quinto do Ouro foi deflagrada depois de acordo de delação premiada de Jonas Lopes e do filho dele, Jonas Lopes de Carvalho Neto. Além de Jonas, outros 5 conselheiros foram presos e hoje estão afastados do tribunal. A Justiça também suspendeu o processo de eleição do auditor Rodrigo Nascimento para conselheiro do TCE. A indicação do governador Luiz Fernando Pezão foi aprovada em comissão da Assembleia Legislativa ontem e iria à discussão em plenário hoje. O governo do estado anunciou que as pendências que travavam o empréstimo para colocar em dia o pagamento dos servidores, além do 13º de 2016 e desse ano, já foram resolvidas. Com isso, a dívida com o funcionalismo poderá ser quitada até o fim desse mês. Nessa quinta está sendo depositada mais uma parcela dos vencimentos de quem ainda não recebeu o mês de setembro. O valor individual é de R$ 4.428. Mesmo assim, o Estado ainda vai continuar devendo os salários de quem ganha acima disso, um total de pouco mais de 25 mil servidores. O Flamengo perdeu de virada para o Independente no primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, mas o time carioca ainda tem chance de conquistar o título quarta-feira que vem no jogo de volta no Maracanã, que está com os ingressos esgotados. Em Avejaneda, o Flamengo saiu na frente aos 8 minutos. Trauco cobrou falta da esquerda. Hever pulou mais alto e marcou de cabeça. Os argentinos se lançaram ao ataque e empataram ainda na primeira etapa com Gigliotti. No início do segundo tempo, Messa virou para o Independente num belo gol. O jogo de volta é na próxima quarta-feira num Maracanã lotado. Marco Aurélio Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Não Marcelo. é momento para desespero, lembrando que o Flamengo pode ser campeão se vencer por 2 gols de diferença e ganhando por 1 gol de diferença leva para prorrogação e pênalti, né? É verdade. Isso me faz lembrar aquela música Desesperar Jamais, aprendemos muito nesses anos. Só que no Flamengo nem todos aprenderam muito nesses anos. Alguns defeitos voltaram a acontecer, alguns problemas voltaram a se destacar. Especialmente a marcação nas 2 laterais. Gente, o Trauco é uma avenida. Aliás, Marcelo, você testemunha, e vocês telespectadores da TV Brasil também, que não é de hoje que eu venho falando da dificuldade do lateral esquerdo Trauco, peruano, de marcar os adversários. Sabe que ele começou a jogar futebol no meio-campo, ele não era exatamente um lateral. E o Pará nesse item não fica atrás. Então, o Flamengo tem que acertar essa marcação nas laterais. Os outros 2 pontos negativos ontem. William Arão errando muitos passes. E o primeiro tempo do Everton Ribeiro, péssimo. Melhorou na segunda etapa, mas aí o fôlego foi acabando, como acabou também o fôlego do Diego. Agora, e aí? O Flamengo precisando vencer, Marco Aurélio.
Que alterações você faria se você fosse o técnico Rueda? Muita gente já está reclamando que o Vinícius Júnior mereceria mais tempo dentro de campo. Você concorda com isso? Não começaria com ele, mas faria a substituição um pouco mais cedo. Dois aspectos têm que ser levados em conta e muito pelo Flamengo na próxima quarta-feira. Um, que foi levado em conta hoje, aliás, ontem, aproveitar os cruzamentos na área. A defesa do Independiente tem dificuldades, como mostrou no gol do Hever. Esse estava bacana, realmente o time aproveitou, inclusive teve outras oportunidades pelo alto. E corrigir um problema, que é se o time adversário vem com uma linha de 5, é bastante provável, telespectadores, que o Independiente monte uma linha de 5 defensores. Aí tem que abrir pelos lados. Mas não no primeiro tempo. O Vinícius Júnior, quando entra no primeiro tempo ainda, tenta algumas jogadas individuais, ele é uma boa arma para substituição no intervalo, por exemplo. Poderia começar com Paquetá de um lado e com Everton, que ontem entrou em campo muito bem no segundo tempo, mas ainda não está com o ritmo total de jogo do outro lado. Muita gente criticou também a presença do Diego com o Everton Ribeiro, que os dois têm características parecidas e não marcam. Mas a questão, se os dois estivessem em forma, funcionaria. Assim funcionava, por exemplo, na época do Cruzeiro com o Ricardo e com o Everton Ribeiro e dava certo. Um pouco mais como lado direito e o outro um pouco mais centralizado. O problema é que os dois não andam bem em termos de ritmo de jogo e preparo físico. Aí um deles com preparo físico ruim, ainda vai lá. Agora os dois que têm que pensar o jogo com preparo físico não muito em dia, aí complica. Por isso que eu tiraria um deles e escalaria Everton de um lado e Paquetá do outro. A torcida quarta-feira é que deve fazer a diferença, né? Também, Marcelo, mas a mesma torcida que ajuda às vezes pode atrapalhar. A torcida empurrando demais, estimulando demais, é também a mesma torcida que cobra demais. O torcedor do Flamengo é muito exigente e quando começa o erro de passe, Marcelo, vem a vaia. E nem sempre o jogador está preparado para a vaia. Falando agora dos outros clubes. No Vasco, Barca à vista? Barca à vista, e não é pequena não, hein? O Vasco vai fazer muitas dispensas, inclusive de jogadores como o Andrezinho, que estava emprestado, volta e será dispensado. A maioria dos que estavam emprestados a outros clubes, a maioria não fica. E o Fluminense e o Botafogo também deverão ter pequenas barcas. O problema é que a pequena barca tricolor poderá ter um jogador importante, Gustavo Scarpa, né? O futebol da Turquia. O pessoal está olhando ele lá, né? Tá de olho, tá de olho. O Botafogo também está sabendo se o Gilson fica ou não fica, se os outros jogadores são assediados, né? Hoje é dia de negociação. Botafogo tem Inter e Cruzeiro nessa luta pelo Bruno Silva. O jogador andou se desgastando com a torcida e a diretoria diz que quer ficar com o jogador. O Cruzeiro oferece trocas, o outro, o Inter, oferece dinheiro. Preciso dizer para vocês qual das duas possibilidades é mais atrativa para o Botafogo? Na caixa baixa, troca de jogadores não é exatamente o que mais atrai um dirigente. Marco Aurélio Carvalho, muito obrigado. Vamos esperar até quarta-feira para ver o que dá. Aquele abraço. Depois do intervalo, a morte de um dos grandes nomes do Carnaval Carioca, o ex-mestre-sala Benício da Portela. E as estreias do Quintas de Cinema. Não saia daí, a gente volta já.